Olá, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal. Nós agradecemos a sua companhia, a sua presença, agradecemos a sua inscrição, caso você já seja inscrito. Se ainda não é inscrito, gostaríamos de pedir humildemente para fazer a sua inscrição, curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos. Nós ficamos muito felizes. Hoje nós vamos falar de uma das grandes obras da literatura mundial, o segundo livro mais lido do mundo. Talvez você já ouviu falar ou já leu. Nós falaremos da obra-prima de John Bunyan, O Peregrino. Vamos lá? O Peregrino é uma obra que foi escrita, como já dissemos, pelo inglês John Bunyan. Ela é uma peça rara da literatura. Foi traduzida já para mais de 200 idiomas ao redor do mundo, e ela foi escrita ali por volta do ano de 1640. Aliás, para ser mais preciso, ela foi publicada no ano de 1678. A obra de John Bunyan foi publicada no ano de 1678, na sua primeira edição. De lá para cá, ela nunca deixou de ser impressa. Além de ser já publicada em mais de 200 idiomas, muitas das vezes ela chegou a ser usada como uma das formas de evangelização de povos não alcançados. É uma obra alegórica da vida cristã, talvez a alegoria mais famosa que nós temos da obra cristã, e também é possivelmente a primeira ficção cristã que nós temos. John Bunyan, ele escreve esse livro em meio a um contexto de fé muito interessante. No contexto que ele escreve, era um contexto na Inglaterra, onde a religião cristã, o protestantismo já havia se consolidado de algumas maneiras, mas ele passava por várias cisões. Entre elas, uma das coisas que o John Bunyan não concordava era com a pregação oficial, que era pré-determinada pelo Estado. E por pregar o evangelho de forma que o Estado não autorizava, ele foi preso por pregar o evangelho, e essa prisão durou por volta de 12 anos. E é na cadeia, entre os dilemas de sofrer por amor a Jesus, de sofrer por saber que o Evangelho não segue as pré-determinações do Estado, que John Bunyan escreve essa grande obra chamada O Peregrino. Eu não vou contar muito do livro, porque eu quero que você leia, mas é muito interessante de pensar sobre o livro que cada personagem, o nome dos personagens representam suas características. Nós temos, por exemplo, um personagem que chama hipocrisia, outro que chama indolência, tem um gigante que se chama desespero. Esses são as características dos personagens dos livros. Muito interessante, gente. O livro começa e se trata do relato do personagem principal, que se chama Cristão. Ele sai com um fardo nas costas em direção à cidade prometida. No meio do caminho, ele vai encontrando com vários personagens, e à medida que ele encontra com esses personagens, às vezes essas pessoas o ajudam, às vezes se tornam obstáculos na vida dele. E isso é uma referência da nossa caminhada, da nossa vida cristã, onde muitas das coisas que acontecem conosco, às vezes podem ajudar, às vezes podem atrapalhar. Eu gostaria de ler um pequeno trecho do livro para aguçar a sua curiosidade. Como eu tinha falado, o cristão ele sai da sua terra carregando um fardo, e chega um momento que ele chega até o Monte da Cruz. Nesse momento, o relato do livro nos diz assim: Cristão chegou a um lugar íngreme, em cujo topo se erguia uma cruz de madeira, e mais abaixo havia um túmulo vazio. Ao aproximar-se da cruz, o fardo caiu-lhe das costas, rolando para dentro da sepultura, e não o vi mais. Cristão sentiu-se maravilhado, maravilhosamente aliviado, e com o coração cheio de alegria disse: a angústia de Cristo deu-me descanso, e sua morte concedeu-me vida. Isso é fantástico. O relato do encontro dele com a cruz e o perdão dos pecados, retirando o fardo que ele carregava, que simbolizava o pecado. Essa obra é uma obra muito importante. Eu diria que deve ser ali um dos livros de cabeceira. A edição que eu possuo, ela é da Mundo Cristão, é a segunda edição, de 2008. Há muitas outras versões do Peregrino, muito acessíveis, tanto em escrito do papel ou no formato e-book. Acredito que você vai ser edificado por essa leitura, e acredito que você vai gostar da forma criativa
que o autor conseguiu passar essa alegoria da vida cristã. Um livro escrito em prosa, isso facilita muito a leitura dele para nós, e é uma coisa que vai agregar muito à sua vida. Espero que você tenha gostado, sentido curiosidade e se aproveite dessa boa leitura. Se você já leu O Peregrino, deixe aqui o seu comentário, compartilhe aqui conosco o que você achou do livro, qual foi a sua experiência com essa leitura, e se após ver o vídeo você leu ou pretende ler, comente aqui conosco. Muito obrigado e até a próxima.